avaliação dessa vitória do Goiás hoje contra o Amazonas. E é uma vitória, o Goiás agora com 2 jogos seguidos em casa, vence esse jogo atrasado que tinha. Isso aumenta então essa esperança da luta pelo acesso? Boa noite a todos. Não tenha dúvida, a gente está vivo ainda na competição. É difícil, muito difícil, mas a gente está sobrevivendo. Eu acho importante isso, ainda mais jogando dentro de casa, né? Um jogo onde no início da partida a gente teve algumas boas oportunidades que não foram aproveitadas. Fizemos um bom primeiro tempo, no meu ver. Fizemos o gol no finalzinho, isso de certa forma melhorou, porque o Amazonas teve um atleta expulso. Voltamos para o segundo tempo com uma maneira de jogar um pouco diferente, tentando marcar à frente sem dar chances do Amazonas sair jogando, exatamente para forçar o segundo gol. Nós até tivemos algumas boas oportunidades, mas acabamos desperdiçando. E aí o jogo foi caindo tecnicamente e fisicamente, as duas equipes foram caindo, e da metade até o final eu não gostei não. Achei que houve uma queda de rendimento, mas enfim, o que importa é a vitória, porque nós sabíamos que a cada jogo é uma final de campeonato para nós, a gente tem que atingir o objetivo. Já tiveram outros jogos onde a gente jogou muito bem e não somou ponto, então valeu pela vitória, pelo empenho deles. Eu senti os atletas exaustos agora no final do jogo, embora a gente tivesse um jogador a mais, mas alguns atletas relatando cansaço em função do jogo de segunda-feira, da viagem. Nós acabamos chegando aqui muito tarde, na terça-feira, mais de meia-noite. Então isso tudo tem um impacto também físico dentro da partida. Eu espero que até terça-feira a gente consiga descansar esse pessoal, e possivelmente a gente vai ter que mexer na equipe, porque alguns atletas, o Lucas acabou saindo no intervalo porque sentiu uma puxadinha na perna, o Dieguinho também sentiu um desconforto muscular, e isso até terça-feira talvez a gente tenha que fazer a entrada de outros atletas. Ô Mancini, e quebra um pouco, né, que ele perde e ganha ali, né, tira um pouco desse peso de não vencer 2 partidas seguidas, né? Então, importante por isso também, né, por emendar essa sequência com mais 2 jogos em casa, quem sabe tentar aumentar essa sequência vitoriosa para que esses pontos realmente rendam, né, ali no final. Não tenha dúvida, é muito importante, porque isso gera muito mais confiança no jogador, no time de uma maneira geral, né? A gente sabe que o esporte coletivo é muito importante, você ter a confiança para saber quanto você está ganhando. O cara arrisca mais, o cara tenta uma jogada diferente, um chute de fora da área. Hoje a gente acabou fazendo um gol numa jogada assim. Então é muito importante a sequência de bons resultados. A gente não tinha tido isso ainda na temporada. Eu espero que com mais 2 jogos em casa, que serão jogos difíceis também, porque todas as equipes nessa fase do campeonato, elas são duras de serem vencidas, mas ressaltando a segunda vitória seguida, que eu espero logicamente que não pare por aqui. Mancini, boa noite. O Goiás perdeu os 2 jogos para o Vila nessa Série B, e hoje jogou ao mesmo tempo, né? O Vila tomou a goleada lá contra o Avaí, e o Goiás se aproxima com a possibilidade de emendar 4 vitórias seguidas, com 2 jogos aqui semana que vem. O Vila tem um jogo contra o Santos no sábado lá, pode até ser um jogo para o Santos bater a meta da pontuação. Você acha que passar o Vila Nova pode ser uma meta também para o Goiás nessa reta final de campeonato? Não pode ser não, é uma meta minha, isso com certeza. E eu já passei para os atletas que, independente da gente buscar o acesso ou não, que ainda é possível, eu volto a dizer, é difícil, a gente sabe disso, nós somos realistas, mas nós também queremos passar à frente do nosso maior rival, porque seria pelo menos entregar para o torcedor aí um sorriso no final do ano. Então isso está dentro das nossas metas, sim. Mancini, ontem você colocou, né, sobre a importância das vitórias consecutivas, né? E o Goiás emplacou a segunda vitória consecutiva. Antes do jogo, a direção do Goiás confirmou que está em negociação com o Galhardo
que o Galhardo não joga mais pelo Goiás. Como é que você vê isso? Você lamenta ou você comemora? Porque tem torcedor comemorando que o Galhardo não joga mais pelo Goiás. E aí a outra colocação para ti, por favor. Por que você tirou o Juninho? Eu lamento, porque o Thiago Galhardo poderia entregar para a gente um futebol de técnica. Ele é um atleta que teve uma carreira brilhante e com certeza que ele nos ajudaria muito. Eu não vou entrar em outras questões, até porque existe aí uma parte administrativa da coisa, né? Mas eu sinto a saída dele pelo lado técnico, porque ele com certeza nos ajudaria. Às vezes o Goiás judia um pouco da bola e isso me deixa triste. Então eu preciso de jogadores técnicos. Eu estou esperando a volta do Regis para que ele me dê um toque diferente, assim como o Galhardo também dava. E existem outras questões que eu volto a dizer, eu não vou entrar em detalhes, né? E a saída do Juninho, porque eu senti o Juninho cansado. Eu estou sempre observando, eu por ter sido jogador de meio de campo, cobro muito deles, e quando a volta está demorada demais, é porque o atleta está tentando puxar o ar e o ar não vem. Fruto da sequência, né? O Juninho, quando eu cheguei aqui, ele estava lesionado, aí ele volta e tem uma sequência comigo muito grande, porém já deve ser aí o 8º, o 9º, 10º jogo dele na sequência, então nós temos até que ficar ligados, porque é um atleta que tem jogado demais, que tem feito bons jogos, na minha opinião. Acho que a técnica dele é diferencial para a gente, porque ele sabe a hora de pisar na bola, de jogar, de rodar. Mas em alguns momentos, quando eu percebo que ele está fazendo força para correr, assim como eu vi outros jogadores hoje fazendo, eu dou um jeito de substituir, porque eu não quero perder nenhum atleta. Eu não sei se o Hever quer falar alguma coisa sobre isso também, porque é importante a gente ter essa impressão como ex-jogadores daquilo que pode levar o atleta à exaustão. Às vezes essa exaustão faz com que a gente... Eu já tinha perdido o Dieguinho assim e perdido o Lucas Ribeiro no jogo, então nós estávamos bem atentos para isso daí. Mancini, desde aquele jogo contra o Sport, o Goiás começa uma crescente no campeonato, é possível notar que você vem afunilando o elenco. Alguns jogadores com nome, com uma certa técnica, perderam espaço, e hoje tem uma mescla no time de jogadores, alguns com técnica, outros que são mais na entrega. Na sua percepção, esses jogadores que perderam espaço, atrelado com esse espaço maior para esses jogadores que entregam mais na parte física, enfim, é o segredo para essa crescente do Goiás nessa reta final do campeonato? Eu vejo como um dos segredos, sim. Eu acho que a sequência de bons resultados e de bons jogos também acabam, de certa forma, gerando mais confiança. O que eu fiz? Eu cheguei no Goiás e tive que olhar todo o elenco. E eu fui dentro da minha ótica, dentro daquilo que eu penso de futebol. É óbvio que eu tenho uma equipe comigo, o Hever e outros auxiliares que estão comigo no dia a dia, e a gente conversa muito sobre isso daí, analisa muitos vídeos e tudo mais, e eu tenho que ser justo. Eu não consigo sair daqui, chegar em casa e achar que eu fiz alguma coisa contra alguém. Então, quando eu vejo alguns atletas querendo jogar somente com a técnica, vão ficar de fora, pode ser quem for, porque eu sei que eu vou obedecer um ciclo dentro do Goiás, assim como todos aqueles profissionais que estão aqui. Então é importante que eu tenha a minha opinião, logicamente que fundamentada em outras opiniões, mas eu quero um time de Goiás intenso, eu quero um time fisicamente que suporte o jogo inteiro. Então, por isso foram feitas as substituições com naturalidade. Eu tenho explicado a cada um deles, porque eu acho que o olho no olho, a conversa séria e justa, ela é importante neste momento, porque a gente tem que respeitar a história de todos eles no futebol, mas eu quero saber do momento. Eu quero que o Goiás me entregue aquilo que eu vejo como fundamental no futebol moderno, que é você entregar-se fisicamente
dentro de uma intensidade que o jogo pede. Por isso é que as alterações foram feitas, alguns atletas estão de fora, eles também foram pegos de surpresa e vai ser assim. Se eu sentir que tem algum menino da base pronto para jogar, vai jogar. Porque eu sempre fui assim, eu não vou mudar a minha maneira de ser. Achei, já tocando no assunto, achei que o Alejandro hoje entrou um pouquinho nervoso ainda, é natural, é um menino, teve uma oportunidade de gol, inclusive, errou alguns lances, mas faz parte do amadurecimento de todos eles. Assim como daqui a pouco outros atletas também estarão, porque eu também vejo que o clube precisa revelar. Precisa revelar. Eu tenho assistido todos os jogos do Sub-20. Quando eu não assisto na televisão ao vivo, eu pego e assisto depois em casa. Então eu já conheço todos os atletas do Sub-20, inclusive porque eles também vêm treinar comigo. E eu estou sempre observando, eu, o Hever e todos aqueles que fazem parte da equipe. Eu acho importante tocar nesse assunto, porque hoje mesmo eu escutei muita gente ali atrás do banco, porque tem uma turma de treinadores que ficam atrás do banco, né? Então hoje eles estavam pedindo A, B ou C. A gente tem que ter paciência, eu entendo isso daí, óbvio, mas eu estou analisando cada jogador, inclusive os mais experientes. Quem não estiver entregando aquilo que eu acho que tem que entregar, não vai vir. Essa é a verdade do momento. Você quer falar alguma coisa? Você já colocou tudo aí. Não, mas dá o seu depoimento, também é importante. Não tem como discordar, né? Tu acabou falando muito bem sobre os atletas. Eu vou cortar o Hever, só para dar uma quebradinha, a gente dá um pouco de risada. O Hever faz parte do que eu estou falando para vocês. O Hever subiu para o profissional comigo no Paulista de Jundiaí. Jogou uma semifinal de Copa do Brasil, marcando o Fred na ocasião, com 19 anos. Então, e ele foi meu atleta no Atlético Mineiro 2019, já com mais de 35 também. Então ele reflete bem o que eu acabei de dizer. Um atleta jovem que eu dei oportunidade e um atleta experiente que me entregava naquele momento intensidade. É difícil até falar agora, pô. Entregou a idade. Não, mas é isso, a gente tem acompanhado o Sub-20 de perto, né? Talvez muitas pessoas aí questionam, mas não sabem o que se passa no nosso dia a dia. A gente trabalha em silêncio, mas é isso, a gente tem que colocar não só jogador técnico, até porque se fosse assim, teríamos outros jogadores aí acima de 40 anos que poderiam estar continuando jogando. E o futebol não permite mais isso, só técnica. Precisa de uma entrega, força, vitalidade, coisa que talvez um menino que esteja subindo não tem tanta qualidade, mas tem essa vitalidade. Então a gente está de olho e aquele que tiver no melhor momento vai ser utilizado. E aí é cada um por si. Acredito que você, na sua profissão, você teve a oportunidade, estava preparado e apto para agarrar essa oportunidade. No futebol não é diferente. Então a gente está atento a tudo e a todos. E nós vamos colocar quem estiver melhor. Esse é o nosso objetivo, até porque nós temos objetivo na competição ainda. Sabemos da margem que é, né, a porcentagem que é para o nosso objetivo. Então a gente tem que usar o que tem de melhor e a gente está tendo sucesso e vem acontecendo os resultados. Claro que teve um alto e baixo em algumas partidas, mas acredito ainda que a gente pode colher ainda bons frutos. O Mancini, e até antes do jogo, conversando com o companheiro Rafael Seba, até coloquei para ele, e isso que eu acho muito positivo, você é um técnico que é bem direto nas suas colocações, explica tudo realmente, não é aquele treinador que dá aquele tipo de resposta politicamente correta. Você joga as claras sempre. Ontem foi na situação do braço, do LH, né, do Galhardo, sobre a sua intenção de ficar no Goiás para o ano que vem. Ontem você falou sobre a base, né, e hoje novamente você foi direto em vários assuntos, né? Eu vejo isso com bons olhos, de fato. Parabéns, tá, cara, por essa postura sua. Porque no futebol atual está muito cheio da resposta politicamente correta, né? Enfim, agora que vem a pergunta para você. Desses 3 jogos em casa, o próximo agora terça-feira contra o Operário está melhor colocado do que o Amazonas e do que o próprio Guarani. Tem tudo para ser o jogo mais complicado desses 3 em casa nessa sequência?
Eu acho que a gente vai ter um jogo bem mais difícil, porque é um time que joga mais organizado, que gosta da bola, que tem muito jogo apoiado. O treinador, ele é muito inteligente, sabe armar a equipe dele. Não é à toa que o Operário está bem situado na tabela e esteve brigando assim ao longo de todo o campeonato. É um time que usa muito conjunto, que individualmente as peças elas não são tão conhecidas, mas o conjunto da obra é muito bem feito, Então por isso eu vejo um jogo mais difícil, mais arrastado, com um pouquinho mais de dificuldade para a gente furar o bloqueio, porque eles se defendem muito bem, mas eles também atacam com um número maior de jogadores do que nós vimos hoje diante do Amazonas. Então por isso eu acredito numa dificuldade maior. Falando desse jogo contra o Operário, até com base no que você viu hoje aqui no estádio Ilha Pinheiro, o que você avalia que o Goiás vai ter que fazer diante do Amazonas para conseguir um resultado positivo? Eu acho que a gente vai ter que ter velocidade, Porque quando você pega um time de jogo apoiado, você tem que marcar rápido e como eles são muito organizados, você tem que quebrar a linha o tempo inteiro no jogo, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu gosto que as minhas equipes façam. Porém, não é toda hora que você pode tentar fazer isso aí, porque você pode ter uma sequência de erros, perdendo a bola e dentro do jogo você oferecer algum risco lá atrás com isso, Porque sempre que você joga para frente em velocidade, você também se abre para em termos táticos, Então este é o perigo do jogo. Nós vamos tentar montar uma estratégia bacana para marcar bem os setores do Operário e tentar usar a velocidade para surpreendê-los. Professor Mancini. Beleza, obrigado então, Wagner Mancini.